Olá, eu me chamo Natália Joyce e irei apresentar a anemia hemolítica hereditária. O que é? É um distúrbio nos quais os hemácitos de seus portadores apresentam um fenômeno conhecido como hemólise, que é rompido prematuro levando à anemia, que varia em severidade em algumas causas muito problemas e outras quase nenhum. As características das hemácias dos glóbulos vermelhos. Bom, sua função. A hemácia atua carregando oxigênio para os tecidos, constituindo-se, assim, o principal combustível para os órgãos. Conteúdo delas. A hemácia contém hemoglobina, que é uma proteína rica em ferro. O oxigênio é captado pela hemoglobina, quando ela passa pelos pulmões, o oxigênio é carregado pelos glóbulos vermelhos e distribuído para diferentes órgãos e tecidos do corpo. Quando a quantidade de hemoglobina está baixa, ocorre a anemia. A evolução dela. Os glóbulos vermelhos entram na corrente sanguínea, depois de já terem passado pelo processo de crescimento que ocorre na medula óssea. A medula de um tecido macio parecido com uma esponja e é encontrado nas cavidades de muitos ossos. As hemácias devem ser maduras e estar em número adequado para que sejam capazes de desenvolver suas funções. Devem ser, ao mesmo tempo, resistentes para suportarem as agressões sofridas na circulação e deformáveis para passarem por minúsculos capilares de poros do baço. Ao perderem a sua capacidade de funcionamento adequado, eles são destruídos pelo baço, substituídas pelas mais novas, que passam pelo mesmo processo e assim sucessivamente. Agora irei apresentar sobre a esferocitose. O que é a esferocitose? Trata-se de uma doença hereditária, como já dissemos. Basta um dos pais portadores do gene para transmitir ao filho. Para que este possa exibir os sintomas, outra possibilidade de ocorrer é uma mudança genética que surge no momento em que o bebê está sendo formado, causando um defeito na parede dos glóbulos vermelhos. Nesse caso, nenhum dos pais é portador do gene que transmite a doença. Os sintomas da esferocitose é a destruição crônica dos glóbulos, pode causar icterícia, pele e olhos amarelados e formação de cálculos da vesícula biliar. O diagnóstico é feito através da realização de um chamado curva de fragilidade osmótica, que os glóbulos vermelhos são destruídos mais precocemente do que os normais. Bom, qual será o tratamento dessa doença? A correção dos sintomas, a suplementação com ácido fólico, que é a correção dos sintomas, é obtida pela cirurgia para a retirada do baço, uma esplenectomia. E a vacina antipneumocócita e anti-hemolipulos, pois o baço é responsável pela defesa contra esses germes. Agora irei apresentar sobre a leptocitose, que é uma leptocitose ou bacilocitose hereditária, é uma doença hereditária variante de esferocitose, que discreta que é bem compensada, havendo pouca ou nenhuma anemia. Entretanto, no caso mais severos, pode haver anemia, aumentando do baço e cálculos de vesícula. No tratamento, é a retirada do baço e a suplementação com ácido fólico somente nos casos mais severos. E a deficiência de G6PD. O que é essa deficiência? É uma doença hereditária, herdada de ambos os pais. É encontrada tanto em homens quanto em mulheres, mas geralmente afeta mais os homens severamente. E tem pouca ou nenhuma G6PD. E o que é uma G6PD? É uma doença, é uma enzima que ela age como um agente que acelera as mudanças químicas que queimam o açúcar para obter energia.
A sua função é proteger as hemácias, tornando-se resistentes a determinados tipos de agressões. Entre elas é a principal, que se chama oxidação. E o uso de medicamentos. Alguns medicamentos promovem a oxidação e podem causar dano à anemia em pessoas que têm deficiência de G6PD. E as infecções representam uma importante causa de aceleração do fenômeno oxidativo, que sejam de origem bacteriana ou viral. E como é feito o diagnóstico de G6PD? É suspeito através do quadro clínico. A confirmação do diagnóstico é feita através de um exame de sangue chamado dosagem de G6PD, que o tratamento não ainda tem tratamento para essa anomalia hereditária. Olá, eu me chamo Natália Joyce e irei apresentar a anemia hemolítica hereditária. O que é? É um distúrbio nos quais os hemácias de seus portadores apresentam um fenômeno conhecido como hemólise, que é rompido prematuro levando à anemia, que variam em severidade, em algumas causas muito problemas e outras quase nenhum. As características das hemácias A glicose 6-fosfato desidrogenase, a G6PD, é uma enzima que faz parte da produção de energia e sua falta em situações específicas pode levar à oxidação e destruição de células no corpo. Isso pode ocorrer em todas as células, mas as mais afetadas geralmente são as vermelhas do sangue, as hemácias. Entretanto, esses eventos são menos comuns do que as pessoas pensam. A G6PD ela protege as hemácias, tornando-as mais resistentes a determinados tipos de agressão. Entre estas agressões, a principal chama-se oxidação. A oxidação ela pode lesar estruturas vitais nos glóbulos vermelhos, como a hemoglobina, fazendo com que ela se transforme da forma líquida para a forma sólida, gerando obstáculos na circulação, no transporte de oxigênio, além de facilitar a fragmentação da célula neste processo. Quando muitas células vermelhas são destruídas, a pessoa desenvolve a anemia. A sua deficiência está presente em 5% da população mundial. É uma doença genética ligada ao cromossomo X. Portanto, homens são os mais afetados. Geralmente, as mulheres só carregam o gene, mas em situações específicas elas podem ter também a manifestação. A glicose 6-fosfato desidrogenase, a G6PD, é uma enzima citoplasmática capaz de catalisar a primeira reação das vias fentosa-fosfato, na qual se dá a oxidação da glicose 6-fosfato e da 6-fosfoglicolactona, com a produção de nicotinamida, adenina, dinucleotídeo, fosfato, a NADPH. Esse NADPH ele é essencial na manutenção do potencial redutor através da liberação de níveis reduzidos de glutationa, a G6H. Importante para proteger os eritócitos de danos oxidativos e reduzir a suscetibilidade à hemólise. O gene codificante da G6PD está localizado na região telomélica do braço longo, o XQ28 do cromossomo X, por isso mutações afetam mais homens e mulheres homozigotas. A deficiência de G6PD pode ser devida às mutações que alteram a estrutura da proteína, com redução da sua atividade ou ainda na quantidade de enzima produzida. Atualmente, o locus da G6PD é um OSSE mais pleomórfico descritivo com 186 mutações em G6PD humanas conhecidas, sendo que a maioria são pontuais, afetando um único nucleotídeo. Nenhum dos padrões de mutações observados em humanos causa a inativação completa da G6PD, já que isso, na teoria, na prática, seria letal para o embrião em desenvolvimento. Bom, o que é deficiência de G6PD? É um defeito enzimático ligado ao cromossomo X, que afeta aproximadamente 400 milhões de pessoas, sendo elas a maioria homens e que moram em países em áreas endêmicas, né? África, Oriente Médio, Mediterrâneo. No Brasil, aproximadamente 4% da população sofre da doença
ou é portador? Bom, como a própria expressão sugere, trata-se da carência dessas enzimas, seja por ela não ter a quantidade suficiente ou seja pelo fato dela não funcionar como ela deveria. Quando essas deficiências, os glóbulos vermelhos ficam desprotegidos e, consequentemente, tornam-se suscetíveis à oxidação, o que pode afetar estruturas como a hemoglobina, por exemplo. E a pior dessa reação é a indução de hemólise, que poderá acarretar futuramente o desenvolvimento de uma anemia. A fisiopatologia da doença. A deficiência na enzima G6PD torna o eritrócito suscetível à hemólise, a qual ocorre após o estresse oxidativo. Esse estresse pode ser causado por febre, infecção bacteriana ou viral aguda, citoacidose diabética, medicamentos que produzem peróxido e causem oxidação da hemoglobina e membrana dos eritrócitos, como a primaquina e o paracetamol, certos alimentos como o feijão de fava, corantes e vitamina K. Atentar-se que algumas enfermidades podem assemelhar-se à fisiopatologia da deficiência de G6PD, como a anemia hemólita autoimune, transtornos da conjugação da bilirrubina, esferocitose hereditária, anemia falciforme e a talassemia. Habitualmente, a maioria dos indivíduos portadores de deficiência de G6PD são assintomáticos. Os sintomas, nesse caso, só irão se manifestar quando o portador dessa deficiência enzimática entra em contato com alguma agressão, que são fatores precipitantes para a oxidação das hemácias. Dentre esses fatores, nós podemos destacar o uso de medicamentos como analgésicos e antimaláricos que promovem a oxidação e podem causar dano e anemia. Pequenas concentrações dessas medicações ainda podem ser utilizadas, mas em quantidades maiores elas devem ser cuidadosamente observadas por um médico. Outro fator precipitante é o contato com substâncias oxidantes. Uma substância que pode causar dano severo, apesar de não ser um remédio, são as bolas de naftalina. Elas podem ser ingeridas acidentalmente por crianças e bebês que, possuindo essa deficiência de G6PD, podem desenvolver anemia severa. Outro grupo de substâncias aparentemente inocente, mas que podem causar dano severo, são os corantes utilizados em alimentos industrializados. Apesar da maioria dos alimentos conter uma pequena quantidade de corante, aqueles que deixam boca e língua coloridos após a ingestão, como por exemplo presentes em algumas balas, sorvetes e gelatinas, devem ser evitados. Outros alimentos que pessoas com deficiência de G6PD não podem consumir são os grãos de fava, como por exemplo o feijão. Outro fator precipitante são as infecções. Elas representam um importante papel na causa de aceleração do fenômeno oxidativo, quer seja de origem viral ou bacteriana. Não só a presença dessas infecções, mas como também o tratamento delas, que podem envolver antibióticos, são fatores precipitantes para crises em pessoas com deficiência de G6PD. Os sintomas que podem ser apresentados após a exposição a algum desses fatores vão variar em velocidade e gravidade de acordo com a quantidade enzimática de G6PD que o indivíduo possui e também pelo fator desencadeante da crise. O quadro clínico inclui fadiga, dor nas costas, anemia hemolítica, icterícia, que são olhos e pele amarelados, e também colúria. Em casos mais graves, a hemólise profunda pode causar hemoglobinúria e também lesão renal aguda. A deficiência de G6PD também pode aparecer em recém-nascidos, e ela é a principal causa de icterícia precoce, antes das 24 horas, causada por anemia hemolítica grave, que pode levar a uma condição chamada kernicterus, que é uma condição clínica caracterizada por encefalopatia grave, que tem como sintomas letargia, sonolência extrema e também tônus muscular fraco, e causa grande impacto na morbilidade e na mortalidade infantil. O mecanismo ainda não é bem entendido. Acredita-se que ocorra devido à hemólise, mesmo frequentemente a contagem de reticulócitos e eritrócitos em bebês é normal. Então, dando continuidade falando sobre o diagnóstico, ele pode ser feito logo após o nascimento da criança por meio do teste do pezinho ampliado ou ao longo da vida através da dosagem do G6PD, ou também tem o diagnóstico para pacientes com deficiência de hemólise aguda, particularmente em homens com anemia
hemolítica negativa para antiglobulina direta. Durante a hemólise, ocorre a anemia, a icterícia e a reticulocitose. Com relação ao tratamento, não tem um específico ou uma cura para a doença. A baixa quantidade de enzima G6PD irá acompanhar o seu portador por toda a sua vida. O que deve ser feito, na verdade, é evitar as drogas oxidantes, infecções e alimentações como fava, corante, por exemplo, e vai ressaltar a importância de manter o calendário de vacinas em dias, comunicar o médico sobre as deficiências e portar uma lista de relações de remédios que não devem ser administradas com paracetamol e dipirona. Outra dica que é deixar um cartão de aviso sobre a unidade junto dos documentos de identificação e objetos pessoais. Caso aconteça algum atendimento de emergência, se as instruções forem seguidas e as restrições respeitadas, a qualidade de vida da criança não deve ser afetada.